Oi pessoal, um abraço aos alunos do sexto período matutino. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre atos, termos, prazos processuais e processo informatizado. Então, ao começar falando de atos processuais, nós vamos voltar à teoria do fato jurídico. O que é um fato jurídico? Fato jurídico é um acontecimento que tem relevância para o mundo jurídico, para o mundo do direito. E pode decorrer tanto de fato natural que independe da vontade humana, como um fato que depende da vontade humana. E aí nós estamos falando de fatos jurídicos em sentido estrito, ou então em atos jurídicos em sentido estrito e negócios jurídicos. E também em atos ilícitos que decorrem de ação humana, porém estão contrários aos direitos, por isso, ao invés de direitos, geram obrigações para a parte que o praticou. E nós vamos falar aqui dos fatos processuais. Os fatos processuais são os acontecimentos que ocorrem no decorrer do processo com relevância jurídica e podem depender de ação humana, que são os atos processuais que nós vamos estudar nessa aula de hoje, ou então podem ser fatos naturais independente da ação humana, que tem reflexo no processo, como, por exemplo, a morte de uma parte ou a morte do representante de uma das partes do advogado. A parte será intimada a substituir o seu advogado, o seu procurador, no caso de falecimento de uma dos seus representantes. Então, são atos que que independem da vontade humana, chamados de fatos jurídicos processuais. Já os atos jurídicos processuais, ou os atos processuais, são aqueles que dependem de vontade humana. Aí nós podemos chamar de atos lícitos e também há os atos ilícitos processuais, que são os atos atentatórios à dignidade da justiça, como, por exemplo, a fraude à execução, como, por exemplo, quando o executado oculta os bens impedindo que sejam penhorados, não indica o local onde estão situados os bens passíveis de penhoras. São os atos atentatórios à dignidade da justiça previstos no artigo 774 do CPC, e a sanção é a imposição de uma multa de até 20% sobre o valor da execução e plenamente aplicáveis ao processo do trabalho. Mas, enfim, os atos processuais podem ser unilaterais, quando praticado por uma das partes apenas, como, por exemplo, a petição inicial, a contestação, um recurso, ou pode ser bilaterais, quando praticado pelas duas partes em conjunto, como, por exemplo, um pedido consensual de adiamento da audiência, feito pelas duas partes em conjunto. Perfeito? E nós vamos tratar, então, da comunicação dos atos processuais, da citação, da notificação e da intimação. A notificação no processo do trabalho ela é usada de forma genérica, ora para se referir à citação, ora para se referir à intimação. Então, é uma nomenclatura genérica de comunicação à parte, denominada pela CLT no processo do trabalho, portanto, de notificação. Mas vamos à citação trabalhista. A citação no processo do trabalho é prevista no artigo 841 da CLT. A citação ela é feita por registro postal. Então, não há nem despacho inicial do magistrado que recebe a petição inicial e determina a citação, como é feito no processo civil. Protocolada a reclamação trabalhista, o próprio servidor público responsável pelo recebimento da petição inicial já a encaminha para o réu, independentemente de despacho. E a citação no processo do trabalho, como já dito, prevista no parágrafo 1º do artigo 841, ela é feita através de registro postal enviada com o AR para comprovação do recebimento pela parte. Mas com uma particularidade no processo do trabalho. Ao contrário do processo civil, a citação no processo do trabalho ela não é pessoal. Ou seja, não precisa ser entregue para o representante legal do réu ou para o procurador legalmente constituído do réu. Então, não precisa procurar o presidente da empresa ou o sócio proprietário, sócio gerente de uma empresa de cota de responsabilidade limitada para que o carteiro entregue a correspondência de citação. Então, ela é impessoal, ou seja,
desde que encaminhada ao endereço correto do reclamado, qualquer pessoa que receba essa correspondência com a citação, assine o AR, é considerada como válida a citação. Ou seja, não precisa ser feita no representante legal do réu, nem precisa ser feita em procurador legalmente constituído. Mas, professor, mas pode ser a correspondência entregue para, por exemplo, alguma pessoa da portaria, um porteiro, e ela terá validade? Terá validade. E aí nós temos algumas situações que são bem peculiares e são até traumáticas na Justiça do Trabalho. Às vezes a pessoa que recebe pode ser um vigia, por exemplo, de uma obra que está temporariamente suspensa. Ele engaveta aquela citação, a citação é considerada válida. Se passar a data da audiência em que o reclamado teria que apresentar a sua contestação, a sua defesa, é causa de revelia. A citação é plenamente válida. Perfeito? Inclusive a citação nos condomínios é válida a citação entregue à pessoa encarregada da portaria. Então não precisa ir no apartamento ou então na sala do condomínio para entregar a citação. A assinatura do AR lá da pessoa responsável na portaria pelo recebimento da correspondência, ela é válida. Perfeito? Só é necessária a citação pessoal de algumas pessoas jurídicas de direito público, da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Ela é feita pessoalmente, na forma do artigo 242 do CPC, de aplicação subsidiária, e ela deve ser feita na pessoa do servidor público responsável pela advocacia pública desses entes, da União, do Estado ou do município. Perfeito? Só há uma hipótese no processo do trabalho em que a citação ela é pessoal e esse fato ocorre na execução, como previsto no artigo 880 e seu parágrafo 2º da CLT. Transitada em julgado a decisão numa execução definitiva ou mesmo numa execução provisória, depois de fixada o valor da conta pelo juiz do trabalho, o executado será citado para que pague o valor no prazo de 48 horas. E, nos termos do parágrafo 2º do artigo 880, estabelece que a citação será feita por oficial de justiça. Então, neste caso, a citação é feita pessoalmente ao representante legal do executado ou ao procurador legalmente constituído do executado. Perfeito? No caso da intimação, as intimações na Justiça do Trabalho, elas podem ser feitas de várias formas, conforme prevista na CLT e subsidiariamente no CPC. Perfeito? As citações na Justiça do Trabalho, as intimações na Justiça do Trabalho, elas podem ser feitas de 4 formas. Pode ser feito por postagem através do Correios, já foi utilizado em outras épocas muito essa intimação por postagem, mas hoje ela não é muito usual. Hoje a mais usual é feita através da intimação no Diário Oficial. E hoje no Diário Oficial Eletrônico, já que os processos na Justiça do Trabalho, quase em toda a sua totalidade, já são processos eletrônicos. Mas também há a previsão, além da citação postal, da citação pessoal feita através do oficial de justiça ou através do próprio diretor da secretaria, a citação por publicação no Diário Oficial e a intimação também feita por a fixação do edital na sede do juízo ou do tribunal. Perfeito? Só a intimação ao Ministério Público do Trabalho, seja quando atue como parte ou como atue como custo legis, como fiscal do ordenamento jurídico, ela deve ser feita pessoalmente, conforme previsto em lei. A Lei Complementar número 75 de 1993, em seu artigo 84, inciso 4º. Então, a intimação ao membro do Ministério Público ela é feita de forma pessoal, através do oficial de justiça. Com relação
ao processo eletrônico ou ao processo informatizado, nós vamos deixar mais à frente, mas vamos adiantar uma parte já. No processo eletrônico, no processo informatizado, que é regulamentado pela Lei 11.419, para sua atuação, as partes devem fazer um cadastro prévio junto ao sistema de processo judicial eletrônico. Então, tanto a parte autora como a parte ré contra o Ministério Público do Trabalho, as procuradorias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios devem fazer um cadastro prévio. Neste caso, as intimações são eletrônicas, são enviadas no próprio ambiente do processo judicial eletrônico. E aí, a parte, para tomar conhecimento da intimação, ela acessa o processo judicial eletrônico no ambiente próprio, clica no link específico e toma conhecimento da intimação. E se a parte não acessar e não tomar conhecimento, então ela não vai ser intimada? Aí também não pode ficar indefinidamente, o processo não pode ficar parado, porque a parte não acessa o processo eletrônico. O processo não pode ficar parado por vontade, por arbítrio da parte. Então, do momento em que a intimação é disponibilizada para a parte tem 10 dias corridos para acessar esse campo da intimação. Se após esses 10 dias a parte não acessar, ela é considerada como intimada no 10º dia e o prazo começa a correr no dia seguinte. Perfeito? Mas aqui se dá a intimação no processo do trabalho. Com relação às cartas precatórias, carta rogatória e carta de ordem, como a CLT é omissa, aplica-se subsidiariamente na íntegra a regulamentação do CPC, previstas no artigo 260 a 268 do CPC, mas com uma particularidade com relação ao pagamento de custas. A regulamentação das custas está no artigo 789 da CLT. Lá estabelece que no processo de conhecimento as custas serão pagas ao final pela parte sucumbente. No processo de execução, ou na fase de execução, as custas serão pagas também ao final pelo executado. Então, para a distribuição de carta precatória, de carta de ordem ou carta rogatória, não é necessário o depósito prévio das custas, como no processo civil. Aqui, as custas de precatória serão pagas ao final pela parte sucumbente no processo de execução, no processo de conhecimento, ou pelo executado no processo de execução. Perfeito? E continuamos a nossa explanação, tratando dos termos processuais. O que são termos? Termos é a redução a escrito de um ato processual. Então, numa audiência, nós temos o termo da audiência, o termo de juntada de uma petição. Os termos são a materialização ou registro dos atos processuais que são praticados, certo? Hoje, com o processo eletrônico, a gravação em áudio e em vídeo, os termos vão se alterando, as formas de produção dos atos ou de registro dos atos, de forma que os termos a quantidade de termos no processo vão se reduzindo. Mas, enfim, a parte que eu considero mais importante dessa matéria é a parte que diz respeito aos prazos processuais. O que são prazos? Prazo é um tempo, já que o processo é um frequente caminhar, é um frequente movimentação, as partes têm que ter um prazo para a prática de atos. Então, o prazo, o lapso temporal para a prática de determinado ato processual é denominado de prazo. E aí, nós temos a regulamentação dos prazos processuais no processo do trabalho, que é feito pelos artigos 774, 775 e 775-A da CLT. Nós vamos interromper esse vídeo por causa do tempo, para que não fique muito extenso, mas continuaremos no vídeo seguinte falando dos prazos processuais na Justiça do Trabalho.